sua vida. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, finalizando esse mês maravilhoso, o nosso mês Wakanda, Josu. Na paz? Na paz, meu mano. Que mês. Que mês. Quantas histórias. Quantas histórias, quantos insights, quantas inspirações, quantas lições e Quantas referências. Quantas referências, exatamente, Gu. Foi um mês muito potente. Obrigado para vocês que estiveram com a gente até agora. Mas o mês não acabou. Temos o dia 27 aqui pra gente com a super convidada. O Gu vai falar dela já já, né, Gu? Então, a gente tá muito feliz com mais um ano que a gente exaltou aqui esse mês da consciência negra. E eu gosto do tema de hoje porque nós já falamos muito sobre esse tema Toda por hora. aqui e da importância dele para nós de segurança da informação, de cyber, das áreas técnicas, para nós que precisamos nos comunicar, sair do português e ir para fora. O assunto de hoje é bombástico, certo? Muito bom, é isso aí, Gu. Antes de começar, Josu, dá aquele recadinho sobre o nosso canal de cortes. Pra você que ainda... Pô, velho, não era nem pra gente estar falando disso aqui, galera, mas pra você que ainda não conectou no nosso canal de cortes, tem um QR Code aparecendo na sua tela agora, do seu lado direito ou esquerdo, mas tá aparecendo. Pode escanear, não é um phishing. Cortes TechSec Oficial, entra lá, curte... Não, curte não. Vai lá no seguir, ativar o sininho, porque vocês pediram pra gente, a gente criou um canal só de cortes do TechSec, com os melhores insights, os melhores cortes aqui do TechSec Podcast, pra você que tá com a vida super corrida. E ó, não é normal ter a vida super corrida, tá? O Gustavo fez um post esses dias no LinkedIn, faz umas 2 semanas. Vai lá no perfil dele, porque ele colocou exatamente isso. Então não é normal, mas a gente quer trazer pra vocês insights aqui, que tá com a vida muito corrida. A gente pensou em você também, porque a gente também tá nessa vida corrida. Exatamente. Vai lá, Gu. E é isso, antes de iniciar, vamos então aos nossos parceiros e patrocinadores. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que você já sabe, é a única plataforma 100% gamificada do mundo para a conscientização em cibersegurança nas empresas. E você também pode ser um parceiro Hacker Rangers. Eles têm um programa de parceria super bacana com diferentes modelos para se adaptar melhor à maneira do seu negócio, com reconhecimentos progressivos por categoria. Ficou interessado? Acesse partnerrangers.com e dá uma conferida. E aí, está esperando o que para oferecer soluções de cibersegurança gamificadas para os seus clientes? Embarque nessa missão contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Pura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Pura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend Micro está com a gente, mostrando que evoluiu e o quanto a sua empresa pode evoluir junto. Quer saber como? O link está aqui na descrição desse episódio. Tamo junto, Trend. E a Bfish, a abelhinha mais famosa de cibersegurança. A Bfish é uma plataforma brasileira desenvolvida por especialistas para a necessidade de criação, de conscientização e cultura de segurança para a sua empresa, independente do porte. Com a Bfish você tem testes de phishing, comunicação integrada via Slack, Teams e WhatsApp, além de treinamentos e capacitações. Tudo via plataforma, num só lugar. Bfish, porque a criação de cultura de segurança é necessária para todos e todas. E ela G2 brindes personalizados, então para você que é pessoa física, pessoa jurídica, que quer eternizar as memórias. Pessoal, estamos no finalzinho do ano e você não quer entregar para o seu time ou no evento de final de ano de happy hour da tua empresa brindes ruins. Eu vou ser bem sincero, Josu, ninguém quer mais brindes ruins. Não dá, né, Gu? Não dá.
2025, você precisa entrar em contato com a G2 e fazer acontecer. A produção tá a 1000 por hora lá, mas ainda pode receber o seu pedido. Então aqui na descrição tem um link e o telefone para você ir agora lá no site da G2 e escolher um brinde inesquecível para o seu time e para a tua festa de confraternização. Fechou? Todos os detalhes dos nossos parceiros e patrocinadores você encontra aqui na descrição desse episódio. Vamos lá então para nossa super guest do dia. Pegou a dica? Peguei. Vamos lá. Ela, nossa convidada, é pedagoga, professora certificada Celta e fundadora da Cash Educação e Escola de Inglês, comprometida com o acesso, a inclusão e a consciência crítica. Atua há anos na formação de estudantes de diferentes idades e perfis, desenvolvendo metodologias que conectam língua inglesa, cotidiano e identidade. Já tem um diferencial aqui, não é aquilo mais do mesmo, sabe? Exatamente. Verbo to be, ai, que chato isso. Então aqui eu já tô vendo uma parada bem... Padrãozinho, né? Exato. Criadora do Ori, Centro de Língua Zumbi, by Cash. Ela, 3 pontinhos, lidera projetos educacionais com impacto social, parcerias institucionais e iniciativas voltadas ao fortalecimento da população negra por meio do inglês. Seu trabalho une técnica, acolhimento e propósito, formando comunicadores confiantes e protagonistas de suas próprias trajetórias, jornadas e histórias. Senhoras e senhores, recebam com muitas curtidas, muito barulho, make noise for Oh, Karina Santana. Oi, gente. Hello, people. E aí, Ká, how are you? I'm ok, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. E eu tô muito feliz de falar um pouquinho sobre o que eu faço e por que eu faço isso. Cá, como eu falei aqui no começo, o Gu também, esse é um mês muito especial, com pessoas que nos inspiram, e a gente quer justamente, além de pessoas que nos inspiram, dar voz para essas pessoas, para inspirar outras pessoas. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Antes de mais nada, temos presentes para você, tá? Não são objetos decorativos, a gente fala isso para todo mundo que passa aqui. Mas se fosse, eu ia gostar. Mas não, você vai levar, pode decorar seu escritório, alguma coisa assim. Tá bom. Enfim, e aí antes da gente começar a entrar no nosso momento Fun Fact, a gente vai fazer aqui a nossa autodescrição. Tá beleza? bom. Então eu sou o Josu, um homem preto de boné vermelho, uso óculos, uso uma camisa azul marinho, tenho tatuagem nos 2 braços, uso um relógio no braço direito, e é isso. Eu sou o Gustavo, um homem preto, uso camiseta preta e um relógio no braço esquerdo e uma pulseira aqui no braço direito, no pulso direito. Eu sou a Karina, uma mulher preta. Eu tô usando um blazer preto, cabelo de trança castanho claro, com uns negocinho embaixo. E é isso. Muito bom. Boa. E aí nós vamos para o momento Fun Fact da Karina. Então, o momento Fun Fact com Karina Santana, nossa amiga K. Tantararam, tantan. Vai lá. Fun fact. Tem muitos, né? Mas, nossa, tem muitos. Bom, eu sempre conto isso para os meus alunos, quando eles falam que tem vergonha de falar inglês, eu falo, gente, eu não tenho vergonha de nada. Porque eu até já participei de um programa do João Kleber, contando um segredo para ele. Sério? Sério? Com a minha mãe ainda. E era tudo mentira, né? Produção, mas eu queria viver aquela experiência. E aí, eu falei pra minha mãe, mãe, por favor, vamos só contar o segredo e ir embora, pegar o cachê e tchau. A minha mãe foi uma atriz. Sério? A minha mãe, ela chegou já gritando. Eu tenho 15 tatuagens hoje, mas na época eu tinha uma só. Eu tinha 18 anos. E aí ela chegou, ele falou, tem um segredo dessa mulher, não sei o quê. E eu sentadinha assim, eu falei, minha mãe vai ficar com vergonha. Imagina, ela chegou gritando, não acredito que você fez isso, não sei o quê. Nós fomos o último segredo, tivemos o maior tempo de tela do programa. Sério? E qual era o segredo? Eu tô muito segredo, curioso. a tatuagem tem a ver com isso. O segredo era que eu tinha fugido com o tatuador que fez a minha tatuagem. Cara, o João Kleber era muito louco, velho. Aí ficava, para, e eu assim, meu Deus. E na época eu não podia usar o celular, tudo. Isso faz muito tempo, ainda bem. Eu já procurei isso no YouTube e não achei. Graças a Deus. Mas eu excluí o meu Facebook na época, de tanta mensagem que eu recebi.
De pessoas Sério? falando, gente, olha a Karina lá no João Kleber, não sei o quê. Nossa, eu não sabia que ela era assim. E era tudo mentira. Que loucura, Sim, cara. sim. Não, eu nunca tinha conhecido alguém que participou Que do João, participou. do João Kleber. Agora você Adorei o fanpack. Nossa, era uma loucura isso, né? É. era. Para tudo. Minha mãe foi muito atriz. Nossa, e eu que fazia teatro na época. Sério? Então, eu fui pra ter experiência da TV. Sua mãe vestiu a camisa mesmo e... Ela vestiu a camisa e foi. Falei, gente, nunca mais. Ó, você tá no podcast de cyber. Eu convoco agora todas as pessoas de cyber pra fazer um hunt aí. Olha aí. Precisa desse A gente vídeo. precisa desse vídeo. Se alguém achar, me manda, porque eu já procurei. Eu adorei. Deve ter sido uma experiência bem Foi interessante. legal, aham. Mas tem outras Mas também. como que funciona isso? Tipo, você se inscreveu? Não, tinha uma pessoa próximo da minha casa que fazia caravana pro Silvio Santos. E aí, do nada, ela surgiu. Ai, tem pessoas que, além da caravana, quer ganhar um dinheirinho fazendo alguma coisa lá nos programas. Dava pra ir pro João Kleber e também pro Casos de Família. Uhum. Gente do céu, Aí cara. eu pensei assim, o João Kleber, ninguém assistir. Então eu vou nesse, eu quero ter essa experiência. Eu já fazia teatro na época, né, livre, assim, não profissional. Pra você era um trabalho. Pra mim era tipo, deixa eu ver como que funciona. Era um programa de auditório, etc. Eu queria saber. E aí eles dão a pauta, assim. Dão a dessa pauta, a história. gente chega lá, eles buscam em casa, Cara, que loucura. aí de carro, aí a gente chega, tem Nossa, maquiagem. super artista, né? Super. Muito Tem louco. maquiagem, tem comida, tem tudo. Aí senta com os produtores e aí eles falam a pauta. E aí eles falaram, a gente olhou que você tem cara de nova, parece que você é menor de idade, então você tem uma tatuagem, a gente vai fingir que você é menor de idade e tem uma tatuagem pra... Doideira, Sim. cara. E aí, foi. Aí eu falei, tá bom, e eu já tava morrendo de medo, mas como você fica imerso nesse ambiente, parece que é tudo normal, assim, parece um reality show, na verdade. Então, pra mim, tipo, tava todo mundo treinando, tinha umas 20 pessoas lá, porque eles gravam, acho que 3 programas no mesmo dia. Sim. E aí, a gente chegou em casa, acho que era 1 da manhã, eu cheguei, tomei banho, dormi, não vi nada. Interessante. Sim, aí no outro dia eu abri o computador e fui ver o Facebook, eu falei, meu bombando. Deus, bombando. Aí eu excluí meu Facebook. Caraca. Caramba, cara. Falei, Mano, muito aleatório. A gente tem Aleatório. muitas histórias aqui, mas essa daí foi A muito. minha vida é aleatória. tem Adorei, muitas coisas. adorei. Muito bom. Falando sobre vida, Ká, fala um pouco pra gente da tua jornada. Tenta contar toda a trajetória antes de se Tá. tornar a profissional que você é. Como que a educação entrou na tua vida enquanto educadora? Como o inglês entrou na tua vida enquanto hoje educadora em inglês? Como foi Conta sua um pouco infância, pra né, gente. Gu? Como foi sua infância, exato. Ah, tá. Você estudou verbo to be, enfim. Não. Eu tive uma infância muito saudável, assim. Meus pais são casados, né, desde sempre. Eles são um casal preto muito... Eu acho muito bonito o casamento deles, assim, porque eles são um exemplo, sabe? Meu pai e a minha mãe juntos o tempo todo, fazendo tudo juntos. Então, eles construíram a casa que eles moram. Eu ajudei a construir a casa, eu e minhas irmãs também. Então, eu sempre vi muita parceria no relacionamento deles. Eles sempre foram muito presentes na minha vida e na vida dos meus irmãos. Somos 4 irmãos, então são 3 meninas e um menino. O menino é o mais novo, o mais mimado, né? Uhum. O único menino e o mais novinho. Né? Então, minhas irmãs são professoras também. Que legal. Depois de mim. Então, eu conversei, aí eu sempre tive um brilho nos olhos, assim, falando da profissão, e elas foram depois. E aí, a minha infância foi muito saudável, assim, muito boa. Brigas de irmão acontecem, né? Assim, criança, briga mesmo, mas eu tive muito contato com os meus avós, com os meus primos, com toda a minha família. A minha família é enorme, principalmente a parte da minha mãe, e eu conheço todo mundo. Que legal. Dá pra Então, ver que é uma assim, família bem fechada, Sim, unida, né? e é uma família bem unida. E meus pais sempre focaram bastante na educação. A minha mãe fez supletivo depois que ela já tinha 4 filhos. E aí ela fez na Educafro. Ela fez o supletivo, entrou numa das primeiras turmas, dos primeiros núcleos da Educafro. E aí ela fez direito. E aí eu fui na formatura dela, eu acho que eu tinha uns 13 anos na época. E eu falei, cara, eu quero isso. Por quê? Quando a minha mãe fez direito, ela era uma das únicas mulheres negras na turma e nordestina. Minha mãe é cearense. E quando ela foi se formar, ela foi a primeira pessoa de todas as gerações da minha família a entrar na faculdade. Então, ninguém tinha entrado. E a primeira mulher também, né? E aí, quando foi a formatura dela, mandaram fazer banner a minha família. Tinha Cara, umas incrível 50 isso. pessoas lá, foi muito legal.
E eu sempre vi, assim, eu sempre me espelhei muito nela, assim. Ela foi uma pessoa que, ela vendia marmita, aí ela ia fazer o estágio de manhã, tipo, quando ela estava fazendo a faculdade. À noite ela ia para a faculdade, e quando a gente ficava doente, ela levava a gente para a faculdade. Ela Oh, era meu muito Deus. dedicada, assim. E hoje ela está fazendo faculdade de História, depois de anos Uau. de formada, assim. Então foi um exemplo muito forte, assim, de que a educação mesmo transformou a família. Assim, tem uma família antes da minha mãe entrar na faculdade e uma depois, né? Então, e o meu pai sempre ajudando. Então minha mãe ia para a faculdade, meu pai ficava com a gente, ele era zelador e a gente morava no prédio onde ele era o zelador, né? Era a única família negra lá, Uhum. né? Então, assim, meu pai é assim, um vereador do bairro, assim. Então, quando ele tava, a gente morava no bairro do Tatuapé na época, e todo mundo conhecia ele, todo mundo gostava dele, não sei o que, ele era legalzão, sabe? Até hoje ele é assim, se eu vou no mercado com ele, eu falo, meu Deus, ficar parando cada 5 minutos. Aquele comunicador nato. É, porque ele para cumprimentar todo mundo. E eu sempre tive um jeito de saber lidar com criança. Então, eu sempre tive muitos primos. E aí, na minha pré-adolescência e adolescência, eu ficava brincando muito com as crianças. E aí, minhas tias ficavam falando assim, ah, você devia ser professora de criança, você devia ser babá. E eu falando assim, eu não, eu quero ser advogada igual a minha mãe. E eu prestei a FUVEST para direito. Eu fiz cursinho. Na época, quando eu estava no ensino médio, eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde e fazia cursinho de sábado o dia inteiro, no cursinho da Poli. Das 9 da manhã até... E eu pagava o cursinho também, por causa do estágio. E aí, quando eu prestei a FUVEST, eu prestei para direito. Só que como é muito concorrido, eu não passei. Se eu tivesse feito para pedagogia ou letras, eu teria passado. Porque a nota de corte era mais baixa também, né? E tinha menos concorrência. Aí eu não passei, só que na época eu fiz SISU e ProUni, e aí eu passei no ProUni e no SISU. No ProUni eu passei para pedagogia, e no SISU foi para relações internacionais aqui na UFABC. E aí eu escolhi a pedagogia. Eu falei, eu vou escolher um dos dois, eu acho que eu vou na pedagogia. E eu amei. Eu gostei desde a primeira aula, eu tinha 17 anos na época. Eu era a pessoa mais nova da minha turma e era um dos primeiros anos que pedagogia era obrigatório. Então, eu era mais nova e todo mundo que estava na minha turma já eram mulheres mais velhas que já trabalhavam com magistério, que elas tinham magistério antes, né? E aí elas ficavam assim, por que você vai fazer isso? Vai fazer outra coisa. Não, isso daí não dá dinheiro. Não, a gente vai ficar louca, vai fazer outra coisa. E eu tenho TDAH e descobri que eu tenho altas habilidades, igual meu filho. Meu filho é autista e ele é superdotado, ele tem altas habilidades. E eu só descobri altas habilidades depois do diagnóstico dele. Porque eu nunca achei difícil estudar o que eu gosto. Eu não levava caderno para a faculdade. E eu levava e não escrevia nada. Eu ficava vidrada assim na aula. Quando chegava as provas, eu fazia a prova em 20 minutos. E para mim isso era normal. E todo mundo ficava, pelo amor de Deus, que absurdo, essa menina nova. Não, é porque ela é nova, não sei o quê. E aí, quando eu lembro da primeira aula do curso de pedagogia, que foi sobre história da educação. E eu falei, nossa, que legal. Tipo, eu acho que eu me encontrei. Eu sentava lá na frente, porque eu não tinha muitas amigas, né? E eu amei, assim, eu amei a faculdade. Eu não era a melhor aluna da turma, assim, eu era muito boa nos seminários, óbvio, porque eu sei falar, então não tenho medo. E nas provas, mas em outras coisas não era tão boa assim, né? Eu tirava notas muito boas, tudo. Mas eu gostava muito, assim, tudo fazia eu confirmar que eu estava no caminho certo. Eu nunca me arrependi de ter feito pedagogia, por mais que todo mundo fique falando mal da educação e de escolher essa área. Então, eu gostei desde o primeiro momento. E aí, eu não sabia o que era escola bilíngue. E aí, o meu primeiro estágio foi uma escola bilíngue. Então, uma escola bilíngue não é escola de inglês. É uma escola que ensina tudo em inglês. E aí, eu tive um choque cultural, assim, que eu falei, meu Deus. Mas eu passei na entrevista. Mas aí tem outro... Mas antes eu a aprendi relação inglês. com o inglês, você já sabia o idioma. Quando eu estava na escola, no ensino médio, eu sou muito boa em humanas, né? Biológicas mais ou menos, mas eu passava. Agora, exatas, zero. Eu era péssima. Minha sorte foi que a minha irmã mais velha repetiu de ano e a gente fez ensino médio juntas.
e ela é boa em exatas. Uhum. Então a gente meio que se ajudava, sabe? Mas quando eu estava no ensino médio, eu ganhei uma bolsa em uma grande escola de inglês, de rede. Só que a bolsa era 6 meses. E aí que tá, eu amo mulheres pretas. O que aconteceu? A minha professora no curso era uma mulher preta. E aí eu fiquei os 6 meses, eu tinha muita facilidade com inglês. Eu acho porque eu tenho facilidade mesmo com línguas, mas também porque eu ouvia muita música em inglês, eu gostava de black, hip hop, não sei o quê, eu queria entender o que eles estavam cantando. E eu consumia muito conteúdo em inglês. Na época já tinha YouTube, então eu consumia bastante conteúdo em inglês no YouTube. Eu gostava de ver a entrevista do Harry Potter, das coisas que eu assistia. Uhum. E aí eu tentava entender o que eles estavam falando. E aí a professora do curso que eu era bolsista, quando acabou minha bolsa, foi só um semestre, eu não teria condições de pagar, era muito caro. E aí eu falei com meus pais, eles falaram, não tem como. Ela falou assim, ó, vou te dar alguns livros antigos daqui da escola e vai estudar. Pega algum tempo, estuda que você tem muita aptidão para isso. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui estudando por fora. Fora isso, eu comecei a consumir coisas em inglês, assistir filme em inglês, ouvir música em inglês, mas com foco, assim, eu não assistia aleatoriamente. Então eu queria tentar entender aquele Sim. filme, aquela música, e eu ficava falando as frases em inglês para eu tentar falar. Quando eu estava na faculdade, começou a surgir os estágios, eu coloquei que eu tinha inglês básico no currículo. Eu não tinha experiência na área, só tinha experiência, né, no estágio que eu fazia no ensino médio, que era no Tribunal de Justiça. Por isso que eu também tentei fazer direito. Ainda bem que eu não fiz. E aí eu fiz a entrevista em uma escola que eu sou muito grata a essa escola, chama Wish, no Anália Franco. Foi a primeira escola que eu trabalhei, eu tinha 17 anos. Eu tenho contato com a dona até hoje, eu tenho 31. Ela é maravilhosa, ela me ajudou Legal. até a entender, assim, empreendimento escolar, etc. Uhum. E foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer a entrevista, eu coloquei que era básico no currículo. E aí a moça que estava me entrevistando falou assim, o seu inglês não é básico? Não, você fez o teste aonde? Aí eu falei, eu nunca fiz teste. Tem teste? Eu nem sabia que tinha teste. Uhum. Aí ela falou, não, seu inglês já está mais intermediário ali para avançado, você tem que melhorar algumas coisas, etc. Eu não fazia ideia. Mas eu tenho muita cara de pau. Então, assim, eu não tenho medo de errar, não tenho medo de falar. Então, ela falava, eu respondia, era muito natural. E ela falou, não, é muito bom. E aí eu passei, comecei no outro dia já. E eu achava que era uma escola de inglês. Aí, quando eu fui, eu vi criança de 2 anos. E a professora, come here, pack your bags. Não. E eu, que é isso, gente? E era na bilíngue. Era na bilíngue. Uhum. A minha experiência no CLT educacional é bilíngue. Bilíngue internacional. Nunca trabalhei em escola que não fosse assim. E aí eu falei, gente, o que é isso? Aí eu comecei a entender esse mercado. Na época era 2012. Era um mercado muito pequeno. Era um mercado, ainda é elitista, mas na época era mais ainda, porque tinha menos opções de escola. Então, naquela época, foi um choque saber a mensalidade da escola, que assim, começava com 3 mil reais. E aí, quando o aluno chegava no ensino fundamental 2, ficava 5, 6 mil. E eu falava, gente, como que alguém tem esse dinheiro para pagar uma escola para uma criança? Exato. Como assim? E aí, foi assim. Então, eu aprendi muito trabalhando. E eu não tinha medo de errar. Então, eu falava para as professoras que eu era assistente, assim... se eu estiver errando, me corrige, pode falar, etc. E aí eu fui fazendo cursos para me profissionalizar na área. Então, eu fui fazendo curso de inglês para professores, para melhorar a pronúncia, para melhorar não sei o quê, até ficar bem assim. Mas eu não tinha o inglês que eu tenho hoje naquela época, mas eu tinha a mesma cara de pau que eu tenho hoje. Então, eu aprendi com mais leveza, assim, porque eu pensei, eu já tô aqui, eu quero ficar nessa área, então eu tenho que me virar. E aí foi assim que eu comecei a trabalhar. Então, quando eu me formei em pedagogia, eu já estava em uma escola, eu já estava uns 4 anos, assim, na área, né? E eu me formei, eu tirei uma DP de propósito, porque eu tinha 21 anos, estava grávida do meu primeiro filho, do César. E aí eu tinha o convênio da minha mãe, e eu ia perder o convênio, meu aniversário é em junho, meu filho ia nascer em agosto. Uhum. Aí ela falou, você tem que estar estudando. Aí eu peguei uma DP de propósito para ele nascer no convênio.
Bacana. E o engraçado foi que eu era assistente de sala em uma escola bilíngue, não era professora ainda, mas era professora de uma turma de integral, que aí você tem contrato de educadora, não de professora. Quando eu voltei de licença, eu achei que eu seria demitida. Eu falei, não, vou ser demitida, eu tenho certeza. Eu fui promovida. Né? O dono da escola falou, não, você é muito boa, a gente já Carreira tá aqui, legal, não sei né? o quê. Então, foi bem legal, assim. Eu gosto muito do meu histórico, né? Porque me fez abrir a escola, ter passado por isso. E todo dia você fala inglês. Todos os dias. Há todos esses anos. Sim, desde Uau. 2012. Toda hora, né? O dia inteiro, Sim. né? Aham. Interessante, interessante. Eu gostei que você falou de... Gostei não, né? Gostei Mas eu achei interessante que você falou que é algo elitista, porque eu É. também concordo com você. Eu tenho gente na família que estuda em escola bilíngue e eu sei que é algo muito... É uma outra régua. Sim. O que eu queria te perguntar, cara, e eu acho que muita gente quer entender isso, que momento que você entendeu que você estava dentro de uma outra bolha, que é como a gente chama aqui, e que as pessoas que estão fora dessa bolha não iam alcançar. E aí você começa a criar algum tipo de ponte. Desde o começo. Desde o primeiro momento que eu entrei nessas escolas, eu sempre tive muita consciência social, assim. Meus pais me levavam para manifestação. Minha mãe foi no Grito dos Excluídos para conseguir a lei de cotas. Então, meus pais têm consciência Mas racial. eles atuam nos Sim. movimentos, né? Sim. Legal. Eu lembro do primeiro dia da consciência negra de São Paulo, nunca vou esquecer. Eu era bem novinha, assim. Meus pais levaram eu e meus irmãos para ir numa passeata, na época não era manifestação, a favor do Dia da Consciência Negra, porque os comerciantes não queriam fechar os seus comércios. Uhum. E aí a gente foi junto. Então eu sempre Entendi porque tive. sua mãe tá fazendo história. Aham. Então eu sempre tive essa consciência. Quando eu cheguei para trabalhar nessas escolas, primeiro que eu tive que me adaptar e entender. E aí eu fui vendo o ambiente, porque o ambiente mostra que você é diferente, assim. Eu sou uma pessoa negra de pele clara, tenho essa noção. Só que eu era a única professora negra. E aí o porteiro falava, nossa, que legal te ver aqui, você é professora, da hora, não sei o quê. E as faxineiras também. Então fazia amizade com essas pessoas, porque a gente tinha uma realidade muito parecida e contexto de vida muito parecido, então a gente tinha como trocar. Sim. Com as professoras, não. Então, fui pra Disney, nunca andei de ônibus. Teve uma professora uma vez que falou assim, eu tive que aprender a viver quando eu fui fazer intercâmbio na Irlanda, porque aí eu andei de ônibus e metrô pela primeira vez. Uau. Aí eu pensei, cara, você é paulistana, né? Tipo, é só pegar o metrô. Você não vai morrer. Então, desde o início, e quando eu vi os preços das escolas, eu falei, cara, minha família nunca ia conseguir pagar isso. Então, eu ficava muito revoltada, assim. Eu falava, o que eu faço? Porque na minha cabeça era assim, eu sempre entendi o meu papel como professora na sociedade. Porque eu acho que você tem uma carreira e você tem uma missão, né? Então, a sua carreira é o trabalho que você faz. Então te dá toda a bagagem, né, cara? Inclusive. Isso. E o seu trabalho. Mas a missão é diferente. Sim. Então, eu dou palestra para educadores, para estudantes e gente da licenciatura. Eu falo, se você não conseguir romantizar a sua profissão nem um pouquinho, você não vira professor. Tem que romantizar um pouco, ser professor e educador nesse país, porque senão você esquece da sua missão. Perde o propósito. Perde. E não tem como ser um professor sem propósito. Tipo, não dá pra você desvencilhar as duas coisas, porque você tá lidando com sonhos de pessoas, você tá lidando com pessoas que estão se desenvolvendo, você tá lidando com famílias que acreditam naquilo que você faz. Então, eu sempre tive essa noção. Eu entendo que tem o contexto político, social, que é um contexto macro, né? Então, de coisas que eu não decido, mas o que eu decido dentro da minha sala de aula, eu sei que eu vou fazer. Então, eu vou ter um papel de educadora. Ponto. Como eu entendia isso, eu estava em um lugar que eu era só mais uma professora. Então eu pensava, se eu for demitida amanhã, eles vão colocar outra no meu lugar. E eu não vou fazer diferença na vida dessas crianças. Mas eu tentava também. Tinha algumas situações. Mas mesmo assim, então, eu percebi desde o começo. Assim, eu falei, alguma coisa tem que ser feita. Só que eu era muito nova, estava estudando, a vida acontecendo. Eu nunca quis empreender. Eu tinha ranço de empreendedor.
Eu ficava assim, ai, que absurdo falar que vai acordar 5 horas da manhã Uhum. pra correr, fazer o milagre da manhã. Nossa, duvido que ser empreendedor é fácil. É difícil. Difícil é ser professor. E aí eu me Sim. lasquei. Paguei com a língua. E como que você encontrou essa sua metodologia, que é muito alinhada ao teu propósito? Uhum. Como que você conseguiu, talvez, desvencilhar tudo que você vivia ali nas escolas, enquanto professora, que já era um modelo padronizado, você não conseguia mudar muito, por mais que você tivesse seu propósito. Quando que você falou, cara, eu tenho essa ideia e vou tentar ensinar inglês partindo dessa minha ideia, dessa mentalidade? As escolas bilíngues, elas não têm um padrão de educação que as escolas tradicionais têm. Então, elas são diferentes. São diferentes, assim. Eu aprendi a ser uma boa professora nessas escolas, porque você tem que estudar muito, pesquisar muito, saber muito sobre educadores, etc. São métodos já criados, né? Porque no bilíngue você não ensina o inglês, você ensina em inglês. E como que você vai ensinar a criança a escrever em inglês? Né? Então, eu fazia alfabetização bilíngue e aí eu achava muito fofinho que eu pedia para escrever, tipo, a fruta favorita. Eles escreviam maçã, apple, e aí eles escreviam E-P-O-U. Uhum. E é considerado certo dentro do conceito fonético, né? Mas no bilíngue, eu acho que ele é disruptivo em algumas escolas, sim. É um ensino diferente, sabe? Então, eu consegui ver, assim, a diferença gritante do ensino que eu tive na escola pública pro que eu fazia. Sim. Porque no bilíngue, assim, a criança não fica com ódio de matemática, por exemplo. Porque desde pequenininho, assim, entra com 2 anos, que é o toddler, né, que são as crianças pequenininhas, eles têm contato com matemática. Como? Tem umas atividades de sorting e classifying, que é separar e classificar. Então, tem vários botões coloridos, eles têm que separar o botão por tamanho, por cor. Isso é matemática. Então, eles Fica tinham que lúdico. fazer isso. Então, eu fui aprendendo isso. Porém, eu achava que essas escolas que eu estava tinham um distanciamento da realidade da cultura do Brasil. E eu ficava assim, cara, mas os crianças vão na padaria, vão num restaurante, eles não estão aprendendo nada sobre Brasil, sobre ser brasileiro. Nossa, faz sentido. E aí eu ficava, o ensino é muito bom, mas, né? E aí tinha algumas escolas, porque eu trabalhei em muitas. Teve uma época que eu trabalhei em 3. Eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite dando aula de inglês. Tinha umas escolas que tinham brasilidades. E aí era uma coisa tão estereotipada do Brasil que me dava ódio, que eu pensava assim, cara, o Brasil tem tanta coisa legal. Teve uma escola que eu trabalhei, que era bilíngue, internacional, que aí tinha que fazer um projeto sobre o Brasil. E eu quis fazer o projeto do samba, sobre samba. Eu falei, não, eu quero ensinar sobre samba. Os pais reclamaram. Mandavam um e-mail falando que não era cultura para as crianças. Desse jeito, Uau. sim. Então, assim, me dava muita raiva, mas eu nunca pensei em empreender. Eu pensava em parar de ser professora, ou eu pensava em fazer outra coisa da vida, ou ir para a escola pública. Sei lá, eu não pensava em empreender mesmo. Uhum. Tipo, eu sei ser professora, o que eu vou fazer, sabe? E aí, em 2020, eu engravidei do Joca, né, meu filho. Em 2019 eu engravidei, estava em uma escola bilíngue. E aí, em 2020, o Joca nasceu. Ele nasceu com uma síndrome raríssima, chamada Clipeotrenone, que é uma má formação vascular. E tem que fazer um tratamento bem difícil, assim, no Hospital das Clínicas. Ainda bem que a gente é de São Paulo, porque vem gente do Brasil inteiro fazer o tratamento aqui no hospital. E aí eu fui informar a escola, porque eu pensei assim, cara, eu não quero ser demitida, eu preciso do trabalho para fazer o tratamento dele, mas eu vou ser bem transparente. Eu sempre fui, assim, muito séria com o meu trabalho, né? E aí eu fui conversar com a escola pertinho de terminar minha licença. Eu falei, olha, não, o tratamento dele não vai alterar, mas eu quero que vocês entendam que eu preciso do trabalho, etc. Era só meio período, eu ganhava muito bem para uma professora na época. Sei lá, uma semana depois acabou minha licença, eu fui demitida. Putz. Aí eu fiquei revoltada, porque eu já tinha passado por muitas situações difíceis nessas escolas. Eu sofri racismo, tanto
explícito quanto implícito. O explícito foi que um aluno levou um sabonete e falou: minha mãe mandou esse sabonete pra você porque ela falou que preto precisa se limpar. Nossa, Sério? Juro por Deus. que pariu. E a escola não fez nada. Eu fui conversar com a coordenação e a coordenadora falou assim: e daí? Você quer que eu faça o quê? Eu falei: É não, mesmo? juro. Acaba não tendo essa rede de apoio. Então, mas a escola não se posicionar, cara. E a escola, claro. eu acho que Mas é. é aquilo, você olha pro lado, ninguém vive o que você vive ali na Sim. pele no dia a dia. E as pessoas ainda não têm o mínimo de vontade ou de força de querer mudar Sim. as atitudes antirracistas que a gente já comentou aqui, aí fica muito complicado. E aí, a escola me demitiu no mesmo dia, falando de outras coisas, tipo, ai, não tem nada a ver com o que aconteceu hoje, sendo que eu não liguei para os meus pais, porque eu pensei assim, se eu ligar para meus pais, vai vir a polícia, vai vir tudo aqui, e eu sei que esse meio é muito fechado. Então, eu não vou conseguir mais um trabalho, eu já tinha o meu filho mais velho, o César, então eu falei, não, eu vou ser estratégica. Então, eu conversei com o aluno, conversei com a turma sobre isso, e fui conversar com a coordenação. E aí a coordenação falou, ah, e daí? Nada a ver, não sei o quê. Eu falei, mas eu quero entrar em contato com os pais. E eu já tava assim, puta, tava, nossa. Mas se você entrar em contato com eles, você vai passar em cima da minha autoridade. Aí eu falei, tá bom, você está passando por cima da minha humanidade. Eu sou uma pessoa e isso aconteceu comigo. Mas você acha que uma criança vai ser racista? Eu falei, não, ela está reproduzindo. Mas ela reproduziu de alguém e ela falou que a mãe dela falou. Aí eu fui na secretaria, eu liguei para os pais e eu falei. E eu achei que isso foi mais violento do que o aluno fez. Porque eu vi o que o aluno fez como uma reprodução. A escola poderia ter me protegido da situação posterior e não me protegeu. Então eu liguei para os pais, daqui meia hora os pais estavam lá na escola e a coordenadora sentou comigo na mesa e falou assim: eu quero que você, para os pais, eu quero que vocês saibam que eu não autorizei a Karina a entrar em contato com você, porque isso não tem nada a ver. E aí a mãe ainda reforçando, chorando, a gente não é racista. O nosso filho, a gente fala pra ele que ele tá preto e sujo e aí ele precisa tomar banho. É normal falar isso. E eu assim, não é normal falar isso. Mesmo que fosse numa brincadeira, não é normal. E aí aconteceu isso já em uma situação que eu já tava de saco cheio, fora inúmeras outras que aconteceram que não foram tão explícitas assim, mas um pouco, assim, às vezes eu chegava pra fazer reunião com os pais, eles falavam, mas eu tô esperando a professora, cadê? Eu sou a professora. Não, mas você é tão nova. Eu falava, sei, todas eram novas. Né? Nossa, eu não esperava que você fosse assim. Eu falava, tá. Eu não esperava que você soubesse falar inglês. Não, isso é demais. Nossa, você é professora do bilíngue? Nossa, que coisa, que inglês bom. Ou atitudes que as escolas tinham que eu odeio, nossa, eu tento muito não fazer isso na minha escola. Condescendência, né, que é, nossa, que difícil mesmo. Nossa, tipo a senhorita Morello, deve ser muito difícil pra você, né? Ai, na nossa escola é diferente. Aquele coitadismo, né? Tem até a teacher Karina aqui na nossa escola, sabe? Passei por tudo isso. Então, Cara, isso é muito bom. em escola, me irritava mais, porque eu pensava assim, cara, eu tô em um ambiente pra educar as pessoas Formar, e esse né, ambiente tá reproduzindo um preconceito. E aí, quando eu fui demitida, eu falei, eu nunca mais vou voltar. Eu só vou voltar pra escola quando eu abrir a minha. E aí eu comecei a empreender. Eu nem tive seguro-desemprego. Porque eu já abri o CNPJ. Cara, então a gente pode chegar numa conclusão aqui, eu imagino que você tenha essa conclusão, que você se tornou empreendedora por uma causa de opressão. Sim. Você entende dessa forma? Entendo. E eu me tornei empreendedora para sobreviver. Eu não imaginava que a minha escola ia se tornar o que, e o que se tornou. Eu só queria, tipo, que não faltasse nada, que eu conseguisse ter tempo para fazer os tratamentos do meu filho e pagar as contas. Eu não tinha plano de negócio, eu não sabia nada, assim, eu abri um MEI e eu recebi uma carta da Polícia Federal 1 ano depois, porque já tinha desenquadrado, eu não sabia. Então, assim, eu não tinha noção de nada, 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 nada. Eu só consegui ter essa noção depois. Cá, eu queria, eu sempre falo isso, Uhum. abrir um parênteses aqui para você falar agora com professores, Uhum. com educadores, que talvez estejam nessas condições para você inspirá-los, sabe? Porque eu acho que vale a pena. Eu acho que você é uma pessoa que saiu,
Mas voltou como uma leoa, assim, depois, né? Muitos ainda estão lá. Mas muita gente... Exatamente isso, Gu. Muitas pessoas estão nos assistindo e estão nessa condição. O que você pode falar sobre? Bom, se você tem uma escola dessas, assim, né? Eu acho que você tem que aproveitar as oportunidades dentro dessas escolas e ser estratégico, né? Coisa que eu não fui. Eu sempre fui muito coração. E eu sempre fui muito sangue quente. Então, não era estratégica na minha carreira, por mais que eu tive um crescimento de carreira gradual e muito bom dentro dessas escolas. Então, se você quer seguir essa carreira, eu recomendo muita estratégia, terapia e pensar que você pode fazer a diferença nessas escolas. Assim, eu sempre briguei pelo que eu acreditava nessas escolas, independente se a coordenação concordava. Eu sempre falei, eu sou a professora e eu quero o projeto tal. Eu sou educadora, eu quero fazer isso. Então, eu brigava mesmo, assim. Eu discutia com as professoras e pensava, talvez você não ache que isso é importante, mas eu acho que é importante. Eu acho que eu tenho que falar sobre isso. Então, seja estratégico com a sua carreira. Estude bastante, tenha embasamento teórico, porque um professor que tem embasamento teórico para defender aquilo que acredita, consegue o que quer. Eu acho que qualquer carreira, mas você tem um embasamento de uma teoria ali que sustenta aquilo que você quer é muito melhor. E se não der certo, existe um mundo para educadores muito maior do que essas escolas. Essas escolas às vezes fazem até uma lavagem cerebral na gente de que ali é o único lugar que você vai conseguir ganhar dinheiro, é o único lugar que você vai ter prestígio. E muitas vezes não, porque na minha sincera opinião, como gestora e dona de escola, a gente precisa mais dos professores do que os professores precisam da escola. Sensacional. Sensacional. Rapidinho, só Vai lá. pra fechar o parênteses. Vai lá. Assistam Infiltrado na Clã. É isso, eu me senti assim. Eu ia falar isso, cara. Porque eu vi você dentro desse filme, sabe? Sim, cara. Fecha parênteses. Não, mais uma dúvida em relação aos alunos. Você via muitos alunos negros? Não. O máximo era filho de jogador de futebol, filho de cantor de samba e só. Não tem, Gu. Sim. Eu vou com a Si em algumas festinhas. Eu falo, não tem uma menina, não tem um menino. Não tem. Porque até um desafio. Eu tenho minha filha. É? Não coloca. Todo mundo me pergunta assim, será que eu coloco na escola bilíngue? Eu acho que a escola, ela tem um poder muito além do conteúdo acadêmico. Então, se você colocar uma criança negra em um ambiente que ela não vai se ver nos alunos, é muito violento. Cara, é uma pressão na cabeça. É uma pressão. Sim, Os cara. pais também afastam. Ou eles tratam com pena, com condescendência, com, coitadinha, seja amiga dela. Vou contar o que aconteceu. Ó, Sim, tinha uma sim. aluna negra em uma turma. E aí, ela era adotada por 2 homens. E uma aluna branca nessa turma. Todos os outros também. A mãe dessa aluna branca era uma turma de criança pequena. Acho que eles tinham 4 aninhos. Ela era blogueira, youtuber. E aí, eu acho que ela tinha alguma parceria com a escola, enfim. Teve um evento, que era um evento que a escola abria para os pais terem um dia dentro da escola. E aí, nesse evento, a gente fez uma roda de leitura, fez tudo que a gente fazia no dia a dia da escola. E aí, essa aluna negra gostava de mim, né? Identificação, ela sentava no meu colo, era uma fofinha. E aí, eu sentei, assim, no chão para fazer a roda de leitura. Essa aluna negra sentou do meu lado. E a mãe blogueira da aluna branca sentou a aluna do lado dela. E aí, ela falou, eu posso gravar? Eu combinei que eu vou gravar, vou postar no YouTube. Eu falei, tá bom, não tem problema, pode gravar. Aí, ela gravou, beleza. Aconteceu o evento, chega a segunda-feira, os pais da aluninha negra estavam possessos na porta da escola. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí eles, não, porque ela fez um absurdo, o que ela fez não se faz, não sei o quê. Eu falei, gente, mas... E aí eu disse, o que ela fez? Ela postou um vídeo no YouTube falando que ama aquela rede de escolas, porque essa escola é muito diferenciada. A filha dela tem até contato com uma professora negra e a melhor amiga da filha dela também é negra. Como se fosse uma coisa, tipo, é uma pessoa brasileira que mora na cidade de São Paulo. Sim. Meu Tipo, é velho. tão diverso. E aí o pai da pequenininha falou assim, minha filha não é um animal. Ela não é uma exposição de um zoológico. Exato. Não é, porque
assim, os donos da escola, a coordenação, falaram, nossa, mas o que tem? Ela foi tão acolhedora. Ela não foi acolhedora. Então, eu não colocaria meus filhos, eles não estudaram nessas escolas, mas qualquer criança negra que tiver... Eu acho que é bom no sentido de ter uma educação de qualidade, mas eu acho que tem que observar muito. Sim. Então, você tem que observar muito, porque você está lidando com a autoestima de uma pessoa que já vai ter a autoestima aniquilada, Minada, né? minada ao longo da vida. Então, vai lidar com outros tipos de pessoas, de cabelo, de passeio que as pessoas fazem, de viagem, de não sei o Sim. quê. De ir na casa. Mesmo que você possa proporcionar a mesma coisa, a experiência é diferente. Não, eu tenho até uma história familiar, é de uma pessoa da minha família que, cara, ela era uma pessoa totalmente diferente antes de acessar uma escola particular, não foi uma escola bilíngue, mas foi uma escola particular. Acessou a escola particular, é uma pessoa negra, teve vários problemas de racismo nessa escola, de bullying, etc. Hoje ela é uma pessoa totalmente diferente. Então, Precisa de terapia, totalmente insegura. Família, velho. E justamente por conta dessa experiência que ela viveu de 2 anos numa escola 2 anos particular. só. Tem escolas que Muito têm um louco. trabalho de comitê antirracista, etc. Mas, assim, eu acho que é desgastante para os pais também. Sim. Porque quem lidera o comitê antirracista são os pais negros. E aí é desgastante, é muito trabalhoso. Então, Sim. assim, eu acho que tem escolas boas que até posso te recomendar depois, assim, que são bilíngues, que têm um olhar mais humanizado. Mas tem escolas que qualquer uma, tem 10 escolas dessa rede. Não coloca. Não põe, porque vai ser difícil. Não põe. Se vocês querem indicação, chama eu e o Gustavo aqui que a gente faz um canal com a K aqui. Caramba, muito forte isso. Sim. Mas eu acho que eu ia falar isso no final, mas você teve uma base, dá pra ver da forma que você falou da sua trajetória, muito legal, Sim. muito estruturante do ponto de vista de contexto de família, mas eu falo família do ponto de vista daquela árvore, assim. Então você tinha uma raiz muito firme, assim, do ponto de vista de eu sei o que é o certo e errado. E eu acho que talvez, em algumas famílias, pode ser que falte esse contexto racial para essas crianças, Exato, cara. né? Precisa ser levado, né, cara? Porque assim, a criança ela não pode descobrir isso no confronto. Não. Ela tem que descobrir isso antes. E eu acho que as pessoas têm medo de falar de racismo. Exato. As famílias têm medo, assim, de tocar nesse assunto. E aí, quando tem que tocar, é por meio de uma violência. E aí a pessoa não sabe como lidar com essa violência, porque nunca falou sobre isso. E aí a criança descobre que a pessoa não gosta dela ou falou alguma coisa com ela só porque ela é negra. Então é muito violento. Você fala assim, eu não fiz nada. Eu só tava aqui vivendo e a pessoa simplesmente não gosta de mim, falou não sei o quê, não sei o que lá, que absurdo. Então eu acho que sim, as famílias precisam falar sobre isso. Tanto famílias negras quanto famílias brancas, principalmente. Essa é uma das causas, talvez, daquela fase da identidade de, puta, nossa, agora que eu descobri que eu sou negro, sabe? Eu, por exemplo, meus pais nem falavam nada. Eu fui crescendo. É todo mundo negro na família, mas tava todo mundo vivendo. É porque é um fenômeno do Brasil de se Saca? tornar negro, né? Porque se tornar negro e brasileiro, você descobre que você vai passar a sua vida inteira sofrendo violência. E que muitas situações que você passou foram violentas. Então é difícil você falar assim, cara, eu sou uma pessoa negra nesse país, cara. Sim. Era muito visto mais como talvez aspectos culturais e característicos que eu não podia ter. Ó, você não pode... Estereótipo. exato. Cara, Gustavo, o que eu sabia, que eu não posso deixar meu cabelo grande, que eu não posso andar de qualquer jeito na rua, que se eu for na padaria eu tenho que ir no mínimo arrumadinho. Era isso que chegava em mim, sabe? Depois eu fui Mas entender não o era porquê. que você tinha que fazer isso. Era mais uma defesa deles, eu entendo hoje, mas não tinha uma explicação do porquê. É porque eu também acho que é muito delicado. Talvez seus pais tenham passado por situações que você não passou e eles queriam só evitar que você passasse. Exato. Mas não de ia, blindagem, né? mas não ia evitar, Exato. né? Mas não é ruindade, é só falta de conhecimento mesmo. E, cara, vocês entendem porque existe hoje um mês da consciência negra? Cara, a gente precisa falar disso Sempre. todo mês, não só em novembro. A gente precisa falar isso sempre. E aí isso precisa ser estruturante do ponto de vista educacional, como você disse. Sim. Até a questão de história, eu sei que hoje a ideia aqui é falar de inglês, mas não fala-se muito sobre
como a história do descobrimento do Brasil, ela foi contada de forma deturpada desde sempre. Sim. Agora tá começando a vir outros tipos de literatura e tal, mas é um trabalho de conscientização dos brasileiros, né? De eu falar assim, não, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, né? Então, isso começa a mudar, sabe? Então você já vê uma criança no YouTube que tá falando assim, não foi. E, cara, os nossos olhos, pelo menos o meu que sou mais velho, vocês também, enfim, vocês olham e falam assim, caramba, a base tá vindo forte. Por quê? Uma criança que já tem um tipo de discurso desses, fala, Não cara, existia isso antes. não tinha. Então acho que faz muito sentido. Então, muito legal vir aqui, inclusive, da boca de uma pessoa que é educadora. Obrigado. E legal que você tá nessa posição de referência hoje, Ká, de empreendedora, de empresária. Conta um pouco pra gente dos seus desafios atuais como empresária. Tá. Depois de ter passado por todas essas dores, agora você tá na fase das conquistas, de tudo que você passou. Agora que você é chefe. Eu sou Você é chefe, como seus filhos disseram. Conta pra gente como que tá sendo esses desafios. Eu acho que não diminui os desafios, né? Eles mudam. Então, quando eu comecei lá em 2021, eu não tinha noção do poder da internet, primeiramente, né? Eu postava vídeo dando dica de inglês, esperando que eu tivesse 30 alunos, né? Então, no começo de 2021 eu tinha 3, no final de 2021 eu tinha 150 alunos. Então, assim, foi muito rápido. Porque eu sempre falei de inglês de uma forma que eu queria que alguém me ensinasse. E também falava com consciência crítica no sentido de por que você tem que aprender inglês? Então, eu queria pesquisar profundamente, assim, não só para melhorar no mercado de trabalho. Então, eu comecei a falar, gente, vocês sabem o que é imperialismo linguístico, colonialidade linguística, porque a gente tem que aprender inglês e não ensinar o português, o que é uma língua de prestígio, por que existe dialeto, e aí eu fui falando isso e o conteúdo foi chegando. Fora isso, muito do meu dia a dia. Então, gente, agora eu tô fazendo matrícula, não sei o quê. 2022, já terminei 2022 com 200 e poucos alunos, né? E aí, em 2022, que eu desenquadrei, então eu fiquei só um ano sendo MEI. Depois eu já fui ME. 2023, também eu presa. 2021, 22, 23. 2024, quase que eu fechei a Cash. Que aí eu tava me separando, falei, não vou dar conta, tem muita coisa. Em 2024 eu já estava sendo chamada para muitos eventos. Lá em 2022 eu já tinha dado uma entrevista no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu não sabia da potência disso. Assim, gente, eu tinha um site do Wix, que assim, era bem um site baratinho. No dia que eu fui no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, meu site caiu do ar. De tantos acessos por minuto. Que legal. Tinham cara. muitos acessos por minuto. Em Um monte de 2022, requisição lá. o segundo ano só empreendendo. E eu sempre fui muito do feeling, assim. O que estão fazendo hoje? Eu não queria saber o que estavam fazendo hoje no mercado de inglês. Eu queria saber o que estavam fazendo no digital. Então, eu não fazia curso focado no inglês. Eu fazia curso para aprender a empreender no digital. Eu pensei, eu quero ser uma empreendedora do digital. Então, eu quero saber o que eu vou fazer aqui. E isso me deu um know-how muito bom, assim, de saber jogar o jogo. Então, eu ia em eventos, Expo Favela. Hoje, a minha escola é top 5 esse ano de São Paulo, da Expo Favela. Eu ia em eventos, eu ia palestrar. Eu não tinha vergonha nem medo de pedir. Então, eu tenho uma escola de inglês, eu posso te mostrar, não sei o quê. Isso é uma dica para empreendedores. Só você sabe da sua empresa. Então, fala para os outros. Às vezes a gente acha que o nosso nicho, nossa, todo mundo me conhece. Ninguém te conhece. E eu acho que é muito bom se colocar nesse lugar de insignificância mesmo. Tipo, ninguém sabe quem eu sou. E isso é libertador. Porque eu vou falar do jeito que eu quiser de quem eu sou. Então, eu sempre tive isso. Fazia palestra, tudo. Em 2024, eu quase desisti, assim. Eu falei, não, eu não vou conseguir. E aí, eu aceitei uma sociedade. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu saí de 50% da operação. Não falo que eu saí 100% das aulas, né, da operação principal. Mas eu fiquei mais focada nas relações públicas, que é uma coisa que eu tenho muita facilidade, né? Relações públicas, desenvolvimento e estratégia. Então, todas as estratégias, tudo que a minha escola faz, eu criei.
E aí eu consegui desenvolver essas estratégias de uma forma mais equilibrada e de uma forma mais correta, assim, coerente com o que eu faço. Porque eu não tinha estratégia de nada. Eu fazia as coisas, querendo ou não, eu tinha uma estratégia, mas eu não sabia que era uma estratégia. Então eu fazia as coisas muito no feeling, assim, ai, como que eu vou responder um aluno? Eu sei de todos os processos da escola e eu já sabia de todos que eu estava em todos. Então, hoje, no momento que eu tô desenvolvendo mais estratégias de crescimento para a escola do que eu estava antes. Hoje ela tem menos alunos do que ela tinha em 2023, mas ela tem uma estrutura muito maior que me possibilita fazer outras coisas. Tá organizada. Isso, ela está muito mais organizada, com uma equipe maior e com esse desenvolvimento contínuo. Então, eu sei qual é a jornada do meu aluno desde quando ele entra até quando ele sai, mesmo eu não estando dando aula para ele. É uma metodologia, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para os novos empreendedores. Tem que registrar todos os processos da empresa. Registra tudo. Você abriu uma empresa, registra como foi a sua primeira reunião, o que, que você falou com essa pessoa, qual foi o feedback dessa pessoa. Registra o que, que você fez depois, registra o que, que você fez para criar um produto novo, porque isso vira um método. E aí o método cria a cultura da empresa. Então, a cultura da Cash é uma cultura mais humanizada porque a gente está sempre em reunião, em ligação, conversando sobre a pessoa que vai entrar no curso. Então, a gente teve uma reunião ontem que eu fiquei quase emocionada, assim, que foi uma reunião sem o time pedagógico, só com o time de ADM Marketing, com uma empresa nova de marketing que entrou para ajudar a gente, e todo mundo tinha o mesmo discurso. E aí todo mundo falando assim, a gente já contratou várias empresas de marketing e eles querem que a gente faça um marketing que não é nosso. Eu quero que vocês ajudem a gente a ser humanizado, porque não dá mais para empreender no digital sem ter uma gestão de tráfego, etc. Mas eu também não quero ficar fazendo promessa mentirosa. Isso nem tinha sido eu que tinha falado. Aí eu falei, cara, que legal. Uau, que top. Tipo, ele tá falando uma coisa que eu falo. Então, hoje eu me vejo nesse lugar de estar desenvolvendo uma equipe e desenvolvendo pessoas e estratégias para que todo mundo que esteja dentro do... Eu pensei em inglês, environment. Do ambiente. Do ambiente, né? Dentro do ambiente da Cash, que todo mundo tenha o mesmo discurso. Então, a gente criou frentes específicas, a frente só de business, a frente só de parceiros institucionais, a frente só de influenciadores, que são os influenciadores da escola, e de todos os cursos. E o discurso é sempre o mesmo, para que todo mundo entenda isso e que se torne cada vez maior. E hoje, como que tá dividido a Cash? Só para entender. Tem aulas em grupo, aulas particulares? Como que funciona? Isso. Hoje a Cash, ela está dividida em aulas em grupo, tá? A gente vai iniciar com o processo de particular no próximo ano. A demanda que a gente tem é de contratação. E eu fico muito feliz com isso. Eu queria chegar nesse momento e falar, gente, eu tenho tanta demanda que eu não consigo contratar gente. E eu tô nesse momento. Então, assim, todas as teachers, elas estão com as agendas cheias. Então, a gente tá contratando, inclusive, se você for professor de inglês, manda currículo. É online? É online. As aulas são Isso. online. Tem presencial também, que é na Zumbi dos Palmares. Mas a maioria... Manda onde? Já fala aí, cara. Manda no e-mail carina@cash.online. Põe tá? aí, produção. Vai estar na descrição aqui, Isso. producer. A gente está contratando, eu acho que a gente tem agora 6 vagas de teacher. Olha, que tem legal. bastante. Para o próximo ano, a gente faz mentoria com as professoras, a gente faz toda uma imersão. Eles aplicam a metodologia para Sim, reproduzirem a Cash na isso. veia, né? Isso. Então, a gente está nesse período de... As aulas são ao vivo também, tá? Quando eu comecei a tentar estudar meus concorrentes. E aí eu falava assim, nossa, aula gravada. Como que esse professor vai saber que o aluno está aprendendo? Como que ele pode comprovar que a metodologia tá funcionando? A gente tem gravação, mas tem as aulas ao vivo e elas ficam gravadas. Mas todos os cursos têm aula ao vivo. Nenhum curso que a gente tem, ele é 100% assíncrono. Todos são síncronos e híbridos. A gente precisa falar depois. Tá. Eu já falei com você depois a gente fala sobre isso. Sim. Mas eu vou falar com você depois. Eu preciso falar de uma parada minha, que eu nunca falei Tá. sobre isso. É, Eu me inscrevi num curso de inglês de uma escola bem, eu acho que... Aprenda inglês em 6 meses. Não. não, pelo amor de Deus. Não era nem isso não. Era uma Não. empresa
focada nas questões de business. O pessoal Já foi super legal e tal. Acho que eu sei qual é. Mas sabe quando você entra na sala e você não se sente parte daquela galera? Uhum. Cara, eu me senti assim. Aí eu fiz um mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu falei, eu me sentia que a galera me olhava diferente, mesmo estando numa sala. Você não fica com vontade de estar ali. Velho, eu entrava assim, como se as pessoas me escanteassem, assim. Nunca falei isso, velho. Aí eu saí, Uhum. paguei a multa lá e tal. Enfim, eu queria te perguntar, Uhum. como que você vê isso do ponto de vista de inclusão de pessoas, mesmo no virtual? Eu acho E que se faz não. sentido o que eu tô falando? Faz sentido, total. Eu acho que, primeiro que o ensino de inglês no Brasil, ele tem um viés muito neoliberal, imperialista, do tipo, você só vai aprender inglês para você conseguir trabalhar, primeiramente. Segundo, todo o discurso voltado ao ensino de inglês no Brasil fala de uma cultura de fora. Qual cultura de fora? Não é qualquer uma. Não vai falar da Índia, que é um país que a língua oficial é inglês, nem da Nigéria, nem da Jamaica. Vai falar da cultura dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Exatamente. Os materiais já não mostram pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans, não são inclusivos. Os materiais. Os cursos que formam professores, pior. Eu fiz os cursos. Eu fazia só para tirar o certificado, porque eu falava, gente do céu. Vamos aprender um pouco da história. O exemplo de aula. Aprender sobre a rainha da Inglaterra. No aeroporto. Tem aluno que nunca foi no aeroporto. Tudo bem, você tem que saber se virar, eu entendo, tem que ter uma aula sobre isso. Mas o módulo inteiro não precisa. Então, antes de você entrar e não se ver no curso de inglês, ninguém te vê no curso de inglês. Porque você não está pensado dentro das metodologias dos cursos. Né? Então, você chegou no ponto do funil, vamos dizer assim. Lá na aula, já você não era parte daquilo, você não era parte dos materiais, você não era parte de nenhum contexto. Então, a inclusão, ela tem que ser geral, assim. Não adianta você ver 5 alunos negros num curso, ou 5 alunos negros, alunos trans, alunos LGBTs, pessoas com deficiência, só que nada mais está comunicando com vocês. Nada mais. Exatamente isso, cara. E é isso que eu faço na escola. Então, o que eu comecei a perceber? Que eu tinha muitas alunas, mulheres pretas, alunos negros também, na grande maioria. E aí eu estava usando alguns materiais que eram materiais comprados, assim, que eu falava, o que eu tô fazendo? Tipo, e aí eu mudava. Eu lembro, eu nunca vou esquecer de uma aula que eu estava usando um material desses comprados. E aí era uma aula sobre overpopulation, superpopulação. A foto que tinha era uma foto do trem na Índia. E aí meio que o texto culpava os indianos pela superpopulação. Isso era uma turma minha de intermediário. Já era uma discussão mais complexa, né? Mas era uma turma que estava comigo desde o básico. E aí eu coloquei o texto e falei, putz, não acredito que eu coloquei esse texto. Mas a aula já tinha começado. As alunas falaram, teacher, que texto é esse? Por que você colocou esse texto? Nossa. Não, eu não concordo. E eu falei, então vamos discutir isso em inglês. E foi uma discussão ótima. Que legal. Falei, quem é o culpado pela superpopulação? Você acha que o texto está certo? Me mostra onde. Então foi uma discussão super legal, onde a gente conseguiu criticar isso. Legal. Então, É a partidária, né? isso. Então, assim, o ensino de inglês, no geral, no Brasil, ele não é inclusivo com ninguém. Então, ele tem um perfil específico, porque se 1% da população é fluente, 1% da população brasileira são super ricos, quem são essas pessoas? Né? E o ensino de inglês veio para o Brasil em 1818, se eu não me engano, que ainda era um período colonial. Então, assim, quem que tinha acesso e ainda tem acesso são as mesmas pessoas. Então, não é inclusivo desde que você entra até quando você termina. Né? E essa ideia de que você vai ser legal. melhor do que os outros porque fala inglês também é excludente. É muito legal essa visão. Eu lembro que nas aulas ali, quando falava do breakfast, café da manhã, ovo, bacon, coisas irreais, assim. Pois pra nós no coisas que Brasil. você não come. Ônibus. Você vai pegar o ônibus, aí tem aquele ônibus vermelhinho da Inglaterra. Não fazia sentido com a nossa realidade. Pode crer. Não com a minha, mas a realidade do brasileiro no geral. Mas São exatamente. coisas totalmente voltadas para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Você não se via ali, caramba,
Mas bacon e... Como que é o E nome? ovos no café da Ovos, manhã. pancakes. É. Pancakes. Loucura. E aí você loucura. tinha que repetir. E aí, isso que eu penso que é um erro enorme, mas na verdade eu nem acho que é um erro, eu acho que é uma coisa que foi pensada. Porque a nossa palavra tem poder, eu acredito muito nisso. E aí você está repetindo coisas que não são sobre você. Então, tem muita gente que não aprende inglês, que fica 10 anos fazendo curso, porque ela nunca falou dela. Ela nunca falou das experiências que ela teve. Ela nunca teve a oportunidade de falar o que ela faz sobre a família, etc. Exato. E a gente só aprende inglês para se comunicar. Tipo, tem que falar sobre quem a gente é. Pergunta do milhão, Cá. Diga. Existe uma melhor idade pra falar inglês, pra aprender inglês? Sim. Hoje, agora. Uau, Realidade. boa. Boa. Não Boa. existe. Eu tenho alunas que têm 72 anos, eu tenho alunos de 18. Eu acho que o melhor momento é o momento que você decide fazer. A única coisa que eu falo para adultos é: vai ficar difícil. Se o curso está muito fácil, você não está aprendendo nada. Então, na hora que ficar difícil, não desiste. Porque adulto desiste. E aí sempre fica, eu fiquei 3 anos, entrei em 10 escolas de inglês diferentes. Porque na parte difícil, que era a parte que você ia aprender, você saiu. Sim. É. Então, Sai qualquer desse mundo idade. dos Ozempic aí, galera. Vamos falar da Não Ozempic. existem Não é sobre métodos Ozempic. rápidos para aprender. Não existe. Tem uma parte... A side, quando começa a entrar essa side, Uhum. nader, cara, já começa a ficar difícil, hein, velho? Aí você tem que passar por isso. Porque senão... É, exato. O que na sua visão, torna o ensino não só inclusivo, mas acessível, inclusive, para as pessoas? Eu acho que a minha escola não é 100% acessível, porque a gente não tem, por exemplo, acessibilidade para pessoas surdas, a gente não tem língua de sinais. Então, eu acho que o ensino, no geral, ele está muito longe de ser acessível. No geral, assim. Mas pensando na sociedade hoje, para o ensino ser acessível, ele tem que falar sobre os estudantes. Né? Não dá para eu pensar que eu vou ensinar uma coisa que está fora do contexto da pessoa. E na Cash, por exemplo, a acessibilidade ela é em tudo. Então, é acessível na hora que você clica no site, que é fácil de você entender. Não tem letras miúdas, tudo tá lá. Aí, quando você vai fazer a compra, se você não conseguir fazer, tem o atendimento que são pessoas, né? Então, não é Legal. IA. E aí a gente tenta entender, tipo, pormenores, assim, quais são suas dificuldades, não sei o meu nível. Então, a acessibilidade, ela tem que estar transversal, assim, na escola. E eu acho que é em tudo. Então, quando a pessoa entra na metodologia, em como a pessoa se sente também, sabe? E com os professores. Eu acho que a internet, ela acaba acessibilizando mais, porque eu descobri que eu tinha alunas quilombolas, depois que eu pedi para elas apresentarem uma aula, tipo, esse semestre vocês vão ter que apresentar uma aula sobre uma coisa importante para vocês. E aí 2 alunas falaram sobre o quilombo, eu falei, vocês são quilombolas? Que legal. E foi em inglês. Então, elas sentirem essa, como posso dizer, essa segurança em falar, eu sou uma pessoa quilombola, foi um projeto de acessibilidade até elas chegarem e falarem, Incrível. é isso. Eu acho que você ganhou um aluno, cara. Ai, que bom. Eu falei que a gente ia falar. E aí tem as pessoas que estão assistindo também. Cá, fala pra gente da cá fora desse mundo. English word. Exatamente. Desse mundo bilíngue. Existe. Existe. Bom, eu sou mãe, eu amo ser mãe. Eu acho que eu gosto de ter sido mãe nova. Eu acho que eu tenho mais pique, porque é muito difícil. Mas eu gosto muito de ser mãe, de ter tempo com os meninos, assim, eles são uns lindos. Meu filho mais novo, o Joca, ele tem 5 anos, é o maior fã de Michael Jackson que eu conheço. Que legal. Eu acho que eu acertei, né? Porque uma criança pequena gostar do Michael Jackson. Melhor do que Né? Dança? Melhor do que Dança, K-pop. ele sabe thriller inteirinho. Exatamente. Mas ele gosta de K-pop. Também. Uhum. E do Bruno Mars, mas ele chama de Bruno Márcio. A brasileirou, Bruno. Abrasileirou. Ele Mas o sabe... Bruno Mars é Brasil total. Ele né? é total.
O meu mais velho, ele gosta mais de conversar, então a gente conversa muito, né? E como É o ele é o César, ele tem altas habilidades, então ele quer saber tudo sobre tudo. E aí eu falo, não sei. Como que você é professora, mas você não sabe? Como que estão os astros no céu? Por que que... Ele falou assim, mãe, você acredita na teoria de Deus? Eu falei, Uau. teoria de Deus? Falei, eu acho que eu não tô preparada para ter essa conversa. Né? Mas eu sou também, eu gosto muito de sair, eu gosto de samba, eu gosto de ver gente, eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar. Eu sou comunicativa e eu tenho essa noção disso, né? Mas eu amo fazer negócio, eu amo estar uma mesa assim e falar de dinheiro e então eu acho que faz parte da minha personalidade também. Em você, né? Eu aprendi, mas eu gosto muito assim, nossa. Falar, tem uma reunião presencial, eu falo, ótimo, vou colocar aquela roupa. De Vou chefe. preparar de chefe, vou preparar o pitch Que legal. e Qual bora. foi o seu filho que falou do chefe? O mais velho, O César. o César. Você tá parecendo uma chefe com essa César, um abraço pra você, viu? O Joca Né, também. querido? O Joca. O César falou, mas por que a gente ainda é pobre se você é chefe? Eu falei, então, E filho. como que tá sendo o desenvolvimento em inglês dele? Você tá... Não muito. Assim, eles, Pô, excelente pergunta. Sim. eles sabem inglês. O Joaquim, principalmente, quando eu não respondo quando ele me chama, ele fala, mami, mam. Ele tenta me chamar em inglês, mas eu não forço, não. Eu deixo ser uma coisa acontecer. natural, assim. Sim. Então, o César sabe muito inglês, ele consegue ler inglês, ele consegue conversar comigo em inglês. O Joca canta todas as do Michael em inglês. E ele sabe várias coisas, mas eu deixo ser leve, assim. Eu não quero que eles criem uma barreira com o inglês, porque eu acho que as barreiras com o inglês começam quando começa a se tornar uma obrigação chata. Uhum. E aí eu não quero que isso seja uma obrigação chata, então eu deixo liberdade. Cara, um dos meus grandes amigos, e aí Eric, que assiste a gente aqui, ele também tem filhos pequenos e aí ele disse, cara, eu tava procurando escolas e dinheiro não é problema, assim, puta, eu vi escolas bilíngues e aí tinha robótica, tinha isso, X, Y, Z e tal. Aí ele falou, meu, eu só quero que meu filho Seja criança. seja criança. Aí ele ignorou todas essas escolas, colocou o filho dele numa escola de vila, falou, meu, o menino tá amando. Ele tem a hora da brincadeira, tem a hora do almoço, tem a hora da Que recreação. legal. Totalmente diferente. Sim. Ele, o que uma criança de 4 anos vai aprender robótica, velho? Eu acho que não dá pra pular etapas. E fica muito duro, né? A pessoa Sim. fica muito... Eu vi uma palestra do Daniel Munduruku, que ele é um homem indígena. legal, sim. E ele falou assim, os brancos são todos não indígenas, né? Então pra eles até a gente é branco. Os brancos perguntam pras crianças o que elas querem ser quando crescer. Pra quê? Vai mudar o quê? Uhum. A criança não tem que querer ser nada. A criança tem que ser criança, tem que viver a Cara. infância plenamente. É isso. É verdade. A gente cria nas crianças, talvez, Expectativa. reflexos, expectativas das nossas... Do que a gente queria ter sido ou ter feito. Anseios, né? Pequenas injeções de ansiedade que você coloca na criança deixa ela crescer, né? E Eu você tenho muito medo de ser assim. Eu Que tento legal, não cara. ser. A gente tá trazendo um. Sim. um- Não, um vai assunto falar inglês interessante. cedo, já vou colocar no não. mandarim e tal, mas No mandarim. não faz sentido, né? Não faz. Não faz sentido. O que que a K espera da Cash pro futuro? Os próximos anos e muitas tal. coisas. I wanna be a millionaire. Também. Eu tô falando isso porque a gente tá gravando isso daqui em novembro de 2025. Beleza? Daqui a alguns anos, tô profetizando, hein? Daqui a alguns anos você vai falar, meu, olha o que eu falei lá, como Sim. que estaria. Daqui 5 anos. Tá. Você vai ver o vídeo e vai falar, olha lá nesse vídeo o que eu falei. Então, Tá. como que você espera a Cash aí pros Aquele próximos? negócio chamado YouTube da época. Engraçado que já fizeram essa pergunta pra mim essa semana. Você viu? Essa mesma Tá pergunta. na constelação, viu, Joca? Tá. Ô, César. Depois que eu comecei a Cash, eu comecei a ver os resultados que isso trazia e a quantidade de gente que, tipo, meu Instagram não tinha ninguém. E aí hoje tem 15 mil seguidores, pra mim já é muito. Eu tinha lista de espera de mais de 1.000 pessoas. Sim, era uma coisa surreal e ainda é. Depois que eu vi a potencialidade disso,
No começo eu não sabia, mas eu nunca imaginei nada que eu fizesse pequeno, nunca. Nem em ser uma professora eu imaginava que eu era uma professora ruim. E eu acho que criam na cabeça de pessoas negras e de mulheres negras que você tem que ser humilde, mas essa humildade é meio que uma forma de você se diminuir e não tentar se enxergar em um lugar grande. E aí eu nunca consegui, assim, em nada que eu fiz. Eu sempre tive muita visão. Então, quando eu comecei a Cash, eu comecei a vislumbrar outras coisas. Depois do primeiro ano eu falei, cara, isso aqui vai ser gigante. Não tem como ser pequeno. E aí eu falava para mim mesma e para todo mundo, assim, vai ser grande, eu tenho certeza. Na, na penúltima Expo Favela, eu falei assim, eu sou muito cara de pau. Nenhum dos empreendedores ficou no top 10, que era de educação e de inglês. E aí o Celso Ataíde estava lá, eu falei, e eu nunca tinha falado com ele. Falei, mas por que nenhum dos 10 empreendedores é de uma escola de inglês, sendo que aqui tem 2? Quais são os critérios? Porque assim, a Expo Favela está viajando o mundo inteiro e vocês não vão colocar nenhum empreendedor de educação e de inglês lá em cima? Trucado, Aí eu falei assim, qual é a mensagem que vocês estão passando? Aí ele, não sou eu que faço não sei o quê, daquele jeitão dele. Ele falou, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí chegaram os avaliadores. Aí eu perguntei a mesma coisa. Falei, quais são os critérios? É escalabilidade? Minha escola escala. É não sei o quê? Eu queria saber. E muito, tipo assim, eu sei que eu estava frustrada e eu reconheci minha frustração, mas eu queria entender, tipo, onde que eu errei? Se eu errei em algum lugar, beleza. Esse ano, eu fui para a Expo Favela, mas eu fui, tipo, eu quero fazer contato com os empreendedores. Eu quero fazer conexões com os empreendedores. Não quero ficar no top 10. E eu fiquei no top 5, né? Mas por quê? Porque eu nunca vi a minha escola pequena. Então, se eu não estava lá no top 10, eu falava, cara, tem alguma coisa errada nesse top 10. Né? E eu acho que isso é muito importante para empreendedores negros, para empreendedores no geral, porque assim, quando você empreende, você é a única pessoa que tem a visão de negócio, do seu negócio. Você é a única pessoa que consegue sentir o gosto daquilo que você faz, assim, tipo, eu acordei 5 horas da manhã, eu vou dormir 11 horas, mas eu sei o motivo que eu estou fazendo isso. Então, a mesma coisa que eu respondi segunda-feira, quando me perguntaram onde eu vejo a Cash em 5 anos, eu vou responder hoje. Eu acho que a Cash ela vai se tornar um hub de educação focada no desenvolvimento total das pessoas. Então, não só o ensino de inglês, mas tudo que a pessoa precisa aprender para se desenvolver numa carreira também. Fora isso, é uma visão que eu já tenho, já vou iniciar. A gente vai formar profissionais, professores de inglês dentro da nossa metodologia. Porque eu acho que não adianta eu ensinar um aluno do jeito que eu ensino e o professor não saber ensinar assim. E o professor reproduzir todas as coisas que eu não quero que se reproduzam. Então, eu quero criar uma escola de professores de inglês para que eles tenham essa metodologia inovadora também. Assim seja. Fora outras coisas. Assim seja. Lindo, lindo. Parabéns, vida longa pra Cash. Achei. 1 minuto no terminal, Josu. Então vamos para 1 minuto do terminal com a nossa amiga e nossa irmã Ká. Ká, fala pra gente uma pessoa, uma mulher, um homem, uma pessoa negra que te inspira. Nossa. 1 minuto, meu Deus. Uma pessoa negra que me inspira. Tem muitas. Ai, eu não sei. Angela Davis. Angela Davis. Filme ou um livro que você recomenda? A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. O inglês é 3 pontinhos. O inglês é uma ferramenta de mobilidade social. Que vai tirar a pessoa de um lugar e colocar no outro. O sonho da Karina. O sonho da Karina é... Tantos. O sonho da Karina é ter o reconhecimento que ela merece. 20 de novembro é? O Dia da Consciência Negra. Uma frase que você leva pra sua vida. Não tenha medo de parecer arrogante na frente de pessoas que não conhecem a sua história. Uau! Que isso, gente. Karina, em uma palavra. Maluca. Crazy. Crazy, doida. Fechamos 1 minuto no terminal. Gus. Momento, bora conscientizar. Cá, a sua mensagem final para o nosso público. Tá. Eu quero deixar uma mensagem pro público, mas são 3 mensagens diferentes, é rapidinho. Eu quero deixar uma mensagem para quem
quer aprender inglês e acha que não vai conseguir, ou que inglês não é para você, ou que já tentou de tudo e não conseguiu. Tenta de novo, mas respeitando a sua realidade, respeitando a sua vivência, porém não ache que vai ser fácil. Não existem métodos infalíveis e métodos milagrosos de aprendizado de inglês. Seja crítico quando você vai escolher um curso. Tente entender o que você vai aprender de fato, se você realmente vai aprender a falar inglês, se você vai falar sobre o que você gosta, etc. Mas entenda de que métodos rápidos só vão te frustrar. Você tem que passar pelo processo de aprendizado para você conseguir falar. Tem pessoas que têm facilidade, pessoas que não, e tá tudo bem. Então, se humanize para você conseguir aprender inglês. Para professores... Legal, só um ponto. Aí, se já tem, hein? Boa. Para professores e educadores no geral, também se humanizem a sua jornada dentro dessa profissão, que não é uma profissão fácil no Brasil, mas entenda o seu papel na sociedade. Tá? A partir do momento que ninguém está te obrigando a ser professor e educador, você tem um papel importante na vida de todas as pessoas que você ensina. Então não adianta nada ficar culpando o governo, ficar culpando a legislação, ficar culpando Deus e o mundo se você chega na sala de aula e tem um comportamento negativo com as pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, os alunos, que são seus alunos, eles não têm nada a ver, eles também são vítimas desse sistema que oprime todo mundo que está ali no meio da educação. Então, eu acho que todos os professores têm que entender o seu papel na sociedade para, quando fechar a porta da sala de aula, dali para frente é você e os seus alunos. O resto, que se lasque. Então, tentem ter isso em mente para que vocês sejam professores felizes. Porque dar aula é legal, né? Tá na frente dos alunos é legal, mas a gente tem que separar as coisas, né? Eu já trabalhei com professoras que não separavam as coisas e eu falava, o aluno não está agindo assim com você, é com ele. Os pais dos alunos não estão aqui na sala de aula. Então, a gente tem que ter essa noção para a gente ser feliz, porque dar aula é muito bom. Então, eu amo dar aula, sinto muita falta de dar mais aulas, porque eu dava muitas aulas. Mas é isso, o resto a gente resolve depois. As empreendedoras e empreendedores, eu acho que o mais importante é você gostar do seu negócio, saber que para você avançar, você vai ter que delegar e você vai ter que sair um pouquinho da operação, você vai ter que contratar gente, confiar nas outras pessoas, isso é muito importante. Você vai ter que fazer com que as pessoas acreditem tanto no seu negócio quanto você. Então, se você não tiver paixão pelo que você faz, ninguém vai ter. Então, você tem que falar para os seus colaboradores o jeito como que você fez. E não tenha medo de falar do seu projeto e do seu negócio. Ideias são só ideias. Fale de ideias para pessoas. Você não sabe quem está na mesa com você. Então, fale de ideias que você tem, porque o que muda não é a ideia, é como você vai executar isso. Ninguém está inventando a roda em nenhum empreendimento. Então, você não vai inventar a roda quando você achar que o seu empreendimento é novo, mas a depender de quem está na mesa com você, falando com você, isso pode mudar a sua vida. Então, não tenham medo de falar dos negócios de vocês, de se colocar como um empresário, empresária, de falar que vocês são pessoas grandes e falar do negócio de vocês como se fosse um negócio grande, porque é. Porque a gente sabe o que é o nosso negócio. Eu não tenho medo de falar que eu sou uma empresária, que a minha escola é enorme, que vai se tornar uma das melhores escolas do Brasil. Não sei só de inglês. E se conecte com pessoas, faça parcerias, não tenha medo de fazer sociedade de coisas específicas também. Chame mais gente, porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum. É isso. Cá, a gente não poderia ter terminado melhor esse mês se não fosse você que estivesse Ai, aqui. que legal. Então, Tava muito pensando obrigado. nisso, Você é cara. uma super pessoa, uma super empresária que alcançou aí 2 fãs. Com toda Obrigada, certeza. gente. E muito mais das pessoas que estão assistindo a Verdade. gente. O Gu leu minha mente, porque eu tava pensando justamente nisso. A gente teve um mês incrível, mas você fechou com chave assim de vibrânio, assim, sabe? Golden Key? Golden Key. Golden Key. Eu te acompanho já faz um tempo. Queria que você soubesse que você inspira já faz muito tempo. Eu acho que as pessoas às vezes não sabem o quanto elas impactam vidas. E eu sou um cara, assim como aquela sua aluna lá que
ela se via em você, eu me identifiquei com você por questões lógicas. Então hoje ter você aqui na mesa do TechSec, pra mim e pro Gus, é um prazer imenso. Eu quero parabenizar sua família, cara. Sua família é linda. Você Obrigada. narrou ela de uma forma muito bonita. Seu pai, o vereador, sua mãe, seus filhos, a base que você teve. Você é uma comunicadora nata. O Gu falou aqui muito bem da questão de educar, então parabéns por você vestir essa camisa e obrigado, assim, você de verdade nos inspirou e o Gu falou muito bem, você conquistou 2 fãs e possíveis 2 alunos da Cash. É isso. E o A que gente que tem você curso achou? business aí. Boa, vamos falar Aí, ó. sobre isso. Vamos falar sobre isso, gente. Cobrem a gente. O que você achou, Ká, da tua experiência aqui? Eu amei. Eu achei que vocês conduzem muito bem o podcast. Eu acho que a gente se sente muito confortável, assim, à vontade para falar. Eu gostei muito, assim, muito mesmo. Boa. É isso, Josu. Então, para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar o vídeo de hoje. É muito importante que a gente dissemine essa mensagem, Isso. ainda mais sobre reforçar a aprendizagem em inglês para todo mundo, independente das características pro mundão, gente. A gente precisa cada vez mais disseminar, porque é muito importante para a pessoa, nas viagens, para o Exatamente. profissional, nos negócios. E muda, viu, Pra todo galera? mundo. Eu já fui Muda. pra alguns países, cara, muda. Pra você não ficar... E comenta aqui em inglês, duvido. Dê like. Like dado, a galera vai falar. Não dá joinha, dá like, né? É isso, galera. Então, antes de encerrar, agradecendo os nossos parceiros e patrocinadores: Hacker Rangers, Trend Micro, Apura, Bifish, G2 brindes personalizados e você, TechSecker, que nos acompanha. Muito obrigado a todo o time Cash. É isso. Sucesso, avante, vida longa e próspera. Tamo junto, até o próximo episódio e bora! Bora conscientizar. Dezembro Valeu. vem aí. Adorei, gente. Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura Cyber Intelligence, Trend Micro, Bifish e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.